A gente tem um ponto de partida quando vai se discutir cultura no nosso estado. Por quê? Pode parecer despretensioso, mas o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, sobretudo, ela foi um município independente enquanto capital imperial, capital do vice-reino, capital federal, por mais de 200 anos. Então, isso de alguma forma torna a perspectiva cultural da cidade do Rio de Janeiro muito relevante, né, quando comparado ao restante do estado do Rio de Janeiro, que durante boa parte do tempo não foi unificado à capital, né, ao que hoje é a cidade do Rio de Janeiro. Então esse processo de fusão que vai acontecer no meio da ditadura empresarial militar, né, que não teve nenhum tipo de participação social, né, não foi um projeto costurado pela base, de alguma forma, isso também vai impactar essas perspectivas ligadas à gastronomia, né? Não é à toa que, inclusive, eu brinco com quem eu falo sobre cultura do Rio de Janeiro, que diferentemente de São Paulo, por exemplo, você tem um campeonato paulista, você não tem um campeonato paulistano de futebol, você tem um campeonato mineiro, você não tem um campeonato Belo Horizontino de futebol. O Rio tem um campeonato carioca, não é o campeonato fluminense, né? Embora tenha um time, né, também, e eu sou fluminense também, enfim, pode parecer que eu estou puxando, né, brasa para sardinha. Mas isso também vai marcar a gastronomia do estado do Rio de Janeiro, porque quando você pensa a cultura do Rio de Janeiro, você, de algum modo, está olhando a cidade do Rio de Janeiro. E, em algum grau, isso vai marcar indelevelmente essa memória, ou esse vácuo da memória sobre a gastronomia do estado do Rio de Janeiro, né? Você tem um estado que ele é, em extensão, muito pequeno quando comparado aos demais estados brasileiros. Aqui, acho que, se não me engano, é a 4ª menor unidade da federação, né, do país. Mas, ao passo que é muito pequeno, é um estado muito populoso, é o 3º mais populoso atualmente no nosso país, só perde para Minas e São Paulo. E as suas regiões são muito diferentes uma das outras, né? E aí, consequentemente, isso vai conformar, né, essa unidade territorial política, né? Mas no que diz respeito aos aspectos culturais, esse interior, para o que está para fora da região metropolitana, sobretudo, vai sofrer de um escanteamento, né, brutal, né, mediante ao fato de que essa é a cidade que, de alguma forma, é a cara do país. Então, por ser um microcosmo do Brasil, né, por ter essa referência, né, cultural, por deter muito dos elementos históricos, muita coisa aconteceu no país, né, na cidade do Rio de Janeiro, de algum modo isso vai acabar colocando na coxia todo o restante do estado do Rio de Janeiro, que tem uma memória ligada as mais variadas etnias que vão conformar esse mosaico, né, como eu gosto de chamar, mosaico fluminense, e que, consequentemente, isso tem como impeditivo a projeção da cidade do Rio de Janeiro no cenário cultural. Até quando você pensa música, quando você pensa cultura, né, o que vem na cabeça é a favela, é a praia, né? Ninguém lembra do Dedo de Deus, ninguém lembra da Baixada Campista, ninguém lembra do Planalto Fluminense, do Vale do Paraíba, né, da Costa Verde. Então, consequentemente, isso já torna complexo você, de alguma forma, nominar, né, até mesmo essa gastronomia, que é uma pergunta que eu faço. Seria uma gastronomia carioca ou uma gastronomia fluminense? Né? Então, de algum modo, falar de cultura e, consequentemente, falar de gastronomia no Rio de Janeiro vai trazer essa questão como um pontapé que tem que ser resolvido, né? De algum modo, a gente precisa dar conta, né, desse fenômeno, que é um fenômeno que não se restringe somente à capital. E aí, nesse processo todo, que eu acho que é importante também dizer isso, esse processo de fusão da cidade do Rio de Janeiro, que até então era o estado da Guanabara, depois de ter sido capital federal, né? Quando migra para Brasília, 15 anos, o Rio continua sendo um estado, né? A cidade do Rio de Janeiro continua sendo um estado, vai ter esse processo de unificação com o estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, né? Feito de um modo
de um modo liderado pelas elites políticas e não pela população como um todo. Então isso, de alguma forma, vai trazer elementos esses que a gente ainda não tratou, né? No que diz respeito, por exemplo, a essas questões da cultura e, por exemplo, da gastronomia. Quando se fala de gastronomia do estado do Rio de Janeiro, dificilmente há uma lembrança do que tem no interior do Rio, por exemplo. Então se desconsideram alguns elementos ligados ao passado, tanto agrícola, quanto pecuário, quanto a memória da pesca, né, do extrativismo. Por quê? Porque a cidade do Rio de Janeiro, durante boa parte do seu funcionamento, não teve sua projeção econômica e cultural pautada no setor primário da economia, né? Aqui era uma cidade política, né? Era a capital. Então, o que de alguma forma conformava esse locus, né, não eram os aspectos agrícolas, pecuários, de pesca, de extrativismo, né, diferentemente do interior do estado. E aí, nesse sentido, é fundamental que, para quem se dedica à pesquisa, para quem se dedica à necessidade de se interpretar a gastronomia que é feita no estado do Rio de Janeiro, é fundamental haver essa repactuação entre capital e interior, para poder justamente dar conta de uma gastronomia que é muito diversa, que é muito dinâmica, né, e que também tem a marca de todos os povos que vão, de alguma forma, contribuir para esse mosaico cultural que é o estado do Rio de Janeiro. Então, de algum modo, o ponto principal, o ponto de partida para a gente poder refletir a gastronomia do Rio de Janeiro é, de alguma forma, levar em consideração que existe esse elemento não tão bem fundamentado, não tão bem discorrido entre a capital Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso, de alguma forma, tem de ter alguma relevância, até mesmo para a gente poder pensar o que é a identidade do povo que vive nesse estado e a sua gastronomia, que não se restringe somente à capital, né? E que é engraçado é justamente isso, né? Virou uma questão dada. Só que as pessoas não percebem, de algum modo, o quanto isso influencia, sobretudo, a dinâmica cultural do nosso estado. Não lembram do interior. Você vai estudar os outros estados do Sudeste, por exemplo, você vai ter uma correlação. Quando você fala de São Paulo, vai ter lá o caipira e tal. Quando você fala de Rio de Janeiro, é o carioca da praia, do asfalto, é o favelado, né? É o cara da periferia. Não lembram do campista, não lembram do petropolitano, não lembram do cara do Vale do Paraíba. Então, assim, isso de alguma forma é reflexo ainda dessa questão mal formulada, não fechou isso. Tanto que a gente vê essa questão. Tinha campeonato fluminense, né? Eu gosto de futebol, então você tinha, por exemplo, quem liderava o campeonato fluminense eram os times de campos, Goitacás, Americanos, ganhavam sempre. Depois que tem essa fusão, né, de cima para baixo, aí mais ainda a preponderância até do gentílico, né? Nenhum carioca se identifica como fluminense, a não ser que ele seja fluminense. Eu sou do interior, então o que acontece? A gente que é do interior, a gente não se identifica como carioca, entende? Essa coisa do carioca, ele está muito mais ligado à região metropolitana do Rio de Janeiro. Até quem é de Niterói também tem uma certa identidade ligada a esse processo do gentílico carioca. Então, assim, o que, de algum modo, reflete a preponderância econômica e social da cidade do Rio de Janeiro vai ter essa ligação muito forte com esse sentimento de ser carioca, que é o quê? Por exemplo, as cidades da Baixada Fluminense, elas não surgiram por um ímpeto somente local, mas era muito mais com esse sentimento de ligação com o Rio de Janeiro, que aí você vai ver localidades dos ramais de trem tornando-se municípios, Nilópolis, Meriti, Caxias, Belfor Roxo. Então, assim, se você até pega a história desse movimento de emancipação dos municípios da Baixada Fluminense, isso acontece por uma questão de tentativa de negociar com o Rio de Janeiro. Então, tem esses dados que são muito importantes. E aí, quando você pega o estado do Rio de Janeiro como um todo, ele ainda tem uma outra característica, que é o seguinte:
você tem um estado quase completamente nucleado em torno da cidade do Rio de Janeiro. Como que a gente evidencia isso? Você não tem, dentro da hierarquia urbana, um polo regional similar ao que acontece com o interior de São Paulo e o interior de Minas Gerais, né? Então, até mesmo as cidades médias do interior, elas não têm a projeção social e econômica que tem as cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas, da Bahia, né? Então, assim, você vai encontrar Campos muito dependente também da cidade do Rio de Janeiro, Volta Redonda muito dependente da cidade do Rio de Janeiro, Petrópolis, que está a 60 quilômetros, muito dependente da cidade do Rio de Janeiro, e, por sua vez, a região metropolitana do Rio de Janeiro tem quase 80% da população do estado. Então, esse é um estado também muito metropolitanizado. É isso, tem 4 milhões de pessoas que vivem no interior, né? E não se identificam muito bem com isso aí, né? Olha, não há como pensar gastronomia e tornar irrelevante o elo com a agricultura, pecuária, pesca, abastecimento de uma forma de extrativismo, né? De uma forma geral. E aí, o Rio de Janeiro ele vai ter ainda outra particularidade. Por quê? Porque o que hoje é o Rio de Janeiro, é importante também de ser dito, no período das capitanias hereditárias, né, não era uma coisa só. Então você tinha aqui a capitania de São Vicente, né, você tinha a capitania de São Tomé, que depois virou a capitania da Paraíba do Sul, né, e que essas capitanias elas vão de alguma forma ser unificadas por conta da agricultura. O que é importante dizer? O estado do Rio de Janeiro, ele, embora seja um estado muito pequeno, a tradição da sua agricultura, em grande parte da sua história, está ligada ao latifúndio, né? E isso se dá, sobretudo, pelo primeiro gênero que vai ser cultivado em terras fluminenses, né? Primeiro a cana-de-açúcar, né? E, consequentemente, a própria geografia do Rio de Janeiro ela vai ser determinante no sucesso, né, da produção, porque o recorte territorial do estado do Rio de Janeiro detém 3 grandes baixadas. A Baixada Campista, a Baixada Litorânea e a Baixada Fluminense. Então, o gênero cana-de-açúcar, né, vindo da Índia, ele é um gênero que se adapta muito bem a terras baixas, né, terras planas, né, e, consequentemente, isso acabou se tornando uma vantagem geográfica e podológica para quem passa a ocupar, né, e devastar culturas que viviam, né, nesse território. Você tem os puris, os tamoios, os tupinambás, né, que viviam aqui nessa região. E aí, o que acontece? Embora tenha havido uma relevante produção de açúcar no estado do Rio de Janeiro, e o legado disso, inclusive, continua em torno da região de Campos dos Goytacazes, continua sendo um polo de produção agrícola com todos os seus problemas, né, relevantes, inclusive, as marcas sociais, né, que isso traz, da escravidão, enfim. O estado do Rio de Janeiro, ele teve como sua projeção a produção de cachaça. A cachaça, na realidade, era o subproduto da cana-de-açúcar predileto pelos donos das fazendas, dos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro, porque quando há o traslado da capital, que era Salvador, né, do Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, né, isso se sucede por conta da mineração em Minas Gerais. E o Rio de Janeiro vai ser um grande porto de recepção de africanos escravizados. E para haver essa mediação com os portos da África, o elemento utilizado como moeda de troca com os mercados negreiros da África era a cachaça do Rio de Janeiro. Então isso, de alguma forma, vai acabar trazendo uma marca, né, que está totalmente ligada à agricultura, à divisão de terras, às questões fundiárias do estado do Rio de Janeiro, e que se manifestam até em
em cenários históricos, né, fatos históricos, como a revolta da cachaça que aconteceu em algum período, né, durante a colônia, né, onde Portugal decide taxar a cachaça produzida no Rio de Janeiro para incluir o vinho que era produzido em Portugal no comércio triangular. Isso gerou um fator assim, que mobilizou a elite dos engenhos, né, do entorno da Baía da Guanabara, sobretudo em São Gonçalo, né, essa região, a ponto deles sequestrarem, né, o vice-governador, fazendo com que Portugal baixasse esse decreto de imposto em cima da cachaça fluminense, né. Ainda que você circule pelo interior do Rio de Janeiro e encontre um sítio, encontre uma localidade que tem a produção de cana, você vai ver essa marca ainda na produção da cachaça própria, né? Você tem esses elementos que de alguma forma vão estar presentes, né? Enquanto uma marca, inclusive, da presença fluminense. Por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo ciclo econômico que vai acabar sucedendo o cenário agrícola do que hoje é o estado do Rio de Janeiro é o café. E aí o café, ele inaugura uma fronteira agrícola, porque durante o período da mineração você não podia ter... você tinha áreas que eram proibidas de habitação, sobretudo no caminho do ouro. Então essa área de Petrópolis, ali do entorno, ela não podia ser ocupada, né? Você tinha entrepostos e tudo mais, mas cidades mesmo você não vai ter no Planalto Fluminense. Tanto que se você pega até a historiografia dos municípios do Rio de Janeiro, você vai perceber que as cidades do litoral são muito mais antigas do que as cidades do interior, do Planalto, sobretudo, né? Cabo Frio é de 1504, no Américo Vespúcio, né? Angra, Antiquíssima, Campos, né? E por aí vai. Agora, quando você vai pegar os municípios da região serrana, sobretudo, eles são inaugurados justamente quando você tem esse caminhar, né, da cafeicultura, né, localizando-se nesses territórios. Por quê? Diferentemente da cana-de-açúcar, o café é uma variável, é um gênero, né, vegetal que demanda, que se adapta muito bem a áreas altas, né, de escarpas, e que, consequentemente, vão se adaptar muito bem, né, no Planalto Fluminense. E aí você tem todo um crescimento, né, por parte dessa liderança que sai das baixadas do Rio de Janeiro, ou seja, quem lidera em algum nível a expansão dessa fronteira agrícola em direção ao Planalto Fluminense já no século XIX é essa elite agrária que vivia na região das baixadas do Rio de Janeiro, e que quando chega no Planalto Fluminense vai se encontrar também com uma outra elite empobrecida, que é quem deixa as áreas já exauridas de Minas Gerais. Então, nesse movimento, né, de vinda de pessoas de Ouro Preto, Mariana, essa região, em direção ao Planalto do Rio de Janeiro, você vai ter um encontro da cultura, do engenho, da cana-de-açúcar, com a pecuária leiteira, vindo em direção ao Planalto Fluminense, essa região ali do Vale do Paraíba, né, para plantar café, com força de trabalho ainda escravizada, né, sobretudo de origem africana ou africanizada. E, ao passo que isso acontece, você tem mais extermínio de população indígena, tanto que o estado do Rio de Janeiro, das aldeias indígenas que possui, nenhuma delas é de origem, de fato, não são povos que resistiram no estado do Rio de Janeiro, são povos que vieram de outras regiões do país e que ficaram em Angra, em Maricá, em Niterói, Paraty, mas o Rio de Janeiro nisso foi indelével, destruiu o índio como ninguém. Então isso é importante, inclusive, dizer, e foi também por conta tanto da expansão do latifúndio, seja da cana-de-açúcar, seja do café, né? O que acaba de alguma forma acontecendo é que esse elemento café, ele vai também acabar marcando essa memória gastronômica no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado que tem um consumo relevante de café na sua dieta, né? Então isso de alguma forma vai marcar. Onde que a gente vai ter essas mudanças no que diz respeito a esse padrão de ocupação de latifúndio com os elementos agrícolas?
é na região serrana. Por quê? A região serrana do Rio de Janeiro, ela tem uma importância para a memória dos estudos fundiários no Brasil, porque ela inaugura, de algum modo, um vetor social, econômico e ambiental que difere até então o que se tinha enquanto prática na maior parte do que hoje é o Brasil. Por quê? A vinda da família imperial para a cidade do Rio de Janeiro vai, de alguma forma, demandar uma quantidade de alimentos que a própria região não era suficiente. Aliás, diga-se de passagem, muitos dos engenhos que tinham no Rio de Janeiro eles não eram autossuficientes em produção de todos os alimentos que a própria população que vivia dentro desses engenhos demandava, né? Então você tinha um comércio de charque com o sul, com o nordeste, né? De alguma forma isso também está presente até mesmo na historiografia agrária que dá conta do que é hoje o estado do Rio de Janeiro. Mas na região serrana do Rio de Janeiro acontecerá um fenômeno que vai mudar um pouco esse cenário gastronômico, de algum modo, no Rio de Janeiro. Por quê? Enquanto está acontecendo uma hecatombe nas regiões altas da Europa, sobretudo na Suíça, durante o ano de 1815, que foi o ano sem verão, foi uma catástrofe ecológica que aconteceu de origem na Ásia, mas que vai impactar a Europa, você tem uma quantidade de suíços morrendo de fome por conta da ausência de sol. E aí, num acordo entre a corte, né, de Dom João VI com a Confederação Helvética, com a Suíça, né, faz com que venham famílias suíças que vão ocupar, né, terrenos no que hoje é o município de Nova Friburgo, que até então pertencia a Cantagalo, né? E aí a forma de ocupação que aconteceu ali naquele território é de minifúndio. Então isso é a inauguração, né? É a inauguração nesse sentido do Estado inferindo na concessão de terras, que até então eram seis-marias, lotes imensos, fazendas gigantescas, mas que a partir de 1818, 1819, você tem o Estado, né, inferindo na vinda de suíços brancos, né, obviamente, né, enfim, aquele processo de racialização orquestrado do embranquecimento já começa ali, né, em algum modo. Para quê? Para que essas famílias que viriam da Suíça iriam praticar aquela agricultura que praticavam lá. E eu vou fazer uma digressão, boa parte desses suíços que vêm para cá nem eram agricultores, muitos deles eram sapateiros, alfaiates, mas vêm, né, fugindo da fome. E aí, qual era a ideia? Era que o excedente produzido entre essas unidades abastecesse a corte no Rio de Janeiro, né? Então, em algum modo, o que eu estou tentando dizer? São nessas unidades que você vai ter uma maior projeção de variedades de vegetais que vão compor, né, as hortas, né? Então se plantava batata, se plantava diversos outros vegetais, verduras, né, e por aí vai. Não que os indígenas já não fizessem isso, mas torna a dizer, os indígenas foram exterminados no estado do Rio de Janeiro. Então não houve nem como, né, de alguma forma, a memória até mesmo dessa população, né, se materializar na genética de pessoas que viviam esse território, que ficaram ali legando alguma coisa. Ou foram incorporados geneticamente, né, porque nós somos hoje, né, ou simplesmente foram dizimados por doenças, pelo próprio contágio com a população branca. E aí o que acontece? De algum modo, se você olha para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade extremamente pautada em urbanidades, você não vai conseguir fazer esse tipo de correlação entre a história, a memória fundiária do estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, ligar esses elementos de plantation, tanto da cana-de-açúcar quanto do café, com esse novo movimento de ocupação que começa na região serrana do Rio de Janeiro e que vai se inaugurar com outras colônias que vão começar a ser fomentadas pelo Império, né, no estado do Rio de Janeiro. Então você tem japoneses vindo para o Rio de Janeiro, indo ocupar
localidades como Conceição de Macabu, lá no norte do estado do Rio de Janeiro, Itaguaí, a região de Santa Cruz. Inclusive, eles adaptam a Empim de Santa Cruz, eles são os grandes responsáveis por fazer esse tipo de adaptação ali para aquela cultura naquela região, uma fruticultura muito interessante que acontece também no município de Itaguaí. Você vai ter uma imigração escandinava indo em direção ao Vale do Paraíba, Penedo lá com aquela marca, os dinamarqueses que passam pelo município de Valença e vão em rumo ao sul de Minas levar a cultura do leite fundido, do queijo fundido para aquela região. Antes eles passaram no estado do Rio de Janeiro, não dava para pular, né, Minas? Então tinha que passar por aqui. Além da imigração urbana, né, que vem também de territórios como Itália, Alemanha, os povos do Oriente Médio, os libaneses, os turcos. Então, isso de alguma forma vai trazer para a gente, né, algumas marcas importantes para se entender a ocupação de terra, a relação com a terra e, consequentemente, também a memória gastronômica. Quando você senta a olhar na capital do Rio de Janeiro, fica muito complicado você ver todas essas nuances que são presentes no interior do Rio de Janeiro. Mas, em algum modo, o pontapé inicial para se entender gastronomia no Rio de Janeiro é você entender como que é a divisão de terras no Rio de Janeiro. E aí perceba, olha que interessante, correlacionando questão fundiária, produção de alimentos e como isso traz marcas para um determinado território, você tem o seguinte dado: a maior parte do que o brasileiro come, a brasileira come, vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar ela não está no latifúndio, ela está no minifúndio. E aí, consequentemente, quando você tem um estado pequeno, que tem particularidades topográficas, né? Você tem 3 grandes áreas de baixada, mais uma região de planalto extremamente escarpado, você vai acabar verificando que, pelo fato de termos uma memória no latifúndio muito forte, ainda muito presente, sobretudo nas áreas que são mais plausíveis de serem agricultáveis, perceba, a região serrana do Rio de Janeiro é toda escarpada. E é lá que se concentram os minifúndios. É mais difícil de você mecanizar, é mais difícil de você irrigar, né? Você precisa de mais técnicas para poder, inclusive, produzir alimento, né, nessa região. As áreas baixas, que ficam próximas das grandes cidades, inclusive, diga-se de passagem, são as áreas mais concentradas em únicos donos de terras. Sobretudo se você pega o norte do estado do Rio de Janeiro. E essas regiões têm uma certa monotonia, né, no que diz respeito aos elementos que são cultivados. É a cana, é o boi, é o milho, arroz, né? E onde que está essa variedade de itens? É no minifúndio. E aí, consequentemente, querendo ou não, nós somos um estado que também, devido à fusão com a capital, deixou de lado o debate agrário. Vê na política. Não se tem debate sobre política agrária no estado do Rio de Janeiro. Tem? Não tem. E não tem como você levar em consideração a questão da alimentação sem pensar a agricultura, né? Que, consequentemente, somos um estado que não pensa. Não está no debate do Rio de Janeiro se pensar a agricultura. Então, consequentemente, isso também vai, de algum modo, influenciar na conformidade da memória gastronômica do Rio de Janeiro, que é uma memória ligada, sobretudo, a essa caracterização de sempre depender de outras localidades para você se alimentar. Esse é o panorama médio de como o Rio de Janeiro ele se alimenta de um modo geral. E é um estado que tem problema com segurança alimentar e nutricional, sobretudo com a questão da pandemia, né? Somos um estado que tem uma população relevante com condições de diabetes, de hipertensão, e tudo isso está ligado ao quê? À alimentação. Então, em algum modo, né, essa memória do latifúndio, esse apagamento do debate sobre agricultura, pecuária, na pauta política do Rio de Janeiro, também vai influenciar na nossa memória alimentar, na nossa memória gastronômica e na nossa saúde. Então, em algum modo, eu acho que é fundamental o Rio avançar, né,
no que diz respeito à sua estrutura fundiária e repensar a agricultura e pecuária enquanto economia, enquanto meio ambiente, enquanto saúde. Eu acho que a gente precisa seguir o prato. Por quê? Ele determina quem come, como come, onde compra a comida e como adquire, né? E nós, no Rio de Janeiro, somos um povo fruto de uma diversidade tanto regional, olhando o Brasil, mas também de outros lugares do mundo, e que ainda tem escanteada, né, essa relação com o que representa a nossa memória gastronômica. Então, de algum modo, se eu pudesse deixar assim como uma pista, um legado, alguma coisa, assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa seguir os pratos, né? Para a gente poder saber como que essa população ela come, como ela se alimenta e como ela quer ser identificada alimentando-se, né? Porque existe uma gastronomia rica, múltipla, né, nesse estado, mas que não se concentra somente na capital. Então, também essa atenção para com o que está fora da região metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo. É isso.